Boa tarde, pessoal. Fábio Barreto aqui do OConCast em mais um episódio, aí, o 28º, né? Até outro dia a gente estava no primeiro, estamos no 28º. Hoje temos aqui um grande convidado, está elevando o nível. Cada ConCast aqui é um convidado mais especial aí, né? Um dia vai ter o Lula aqui, um dia a gente vai trazer o Lula aqui. Então hoje nós temos aqui Vitor Carvalho, empresário, mentor, estrategista de negócio, especialista em ajudar empresários a escalarem com lucro, previsibilidade e liberdade. Transformou o investimento em 10 mil em um negócio com valuation de 8 dígitos em apenas 7 anos. Então, hoje vamos falar aqui com o nosso convidado especial sobre o poder da ação. Diga aí. Muito prazer, pessoal. Bem, obrigado, Fábio. Me sinto lisonjeado, irmão, de estar aqui. Me sinto lisonjeado mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. Fico feliz. Vamos lá. Bom, assim, Vitor, tema é legal, né? Acho que o tema é bem legal, poder da ação. Né? Fala aqui bastante, eu sou um cara de ação, de agir o dia inteiro e tal. Tem que ter realmente essa coisa de agir, não ficar na zona de conforto, né? Eu queria que você começasse falando assim pra gente, né? Hoje o que você acredita que diferencia aí, por exemplo, empreendedores, né, que realmente tem essa questão da ação, daqueles que ficam estagnados? Uau, que pergunta, hein? Já começou Já assim, começa a cara? alegação aqui. Aqui é poucas ideias, né? Poucas ideias. A gente está falando de poder e estamos falando de ação. Muita gente, muitos empreendedores estão em movimento, mas estão desempoderados, estão agindo de uma forma errada. Converso com muitos assim, né? Então, muitos empreendedores estão focados muito na entregar e esquecem de vender. E aí eles estão agindo, mas será que eles estão agindo certo? Na direção certa? Caminho correndo atrás do rabo. Na intensidade certa, exatamente. Isso, muitos desses caras estão agindo e estão estagnados. Olha que interessante, né? Muitos estão agindo, mas estão estagnados. Estão muito preocupados com a entrega, compra material, compra máquina, contrata gente para entregar, mas e a venda? E o financeiro? Esquece disso. Então o poder está na ação certa, no pilar certo, na única coisa que move o ponteiro. E muitos empreendedores ainda não entenderam isso. Legal. Exato. Eu acho que entender que muitas ações, sem uma estratégia, ela acaba sendo ali gastar tempo, né? Então até uma coisa que eu ouço o Vitor falar muito nas redes sociais é sobre essa questão de agenda, né? De organizar as ações de maneira estratégica, né? Então assim, hoje os empreendedores, a gente passa muito isso aqui na Quan, a gente faz isso, dá essa orientação, as pessoas vêm abrir negócio aqui e a gente percebe que as pessoas não têm muito essa organização da agenda, o que eu faço, o que realmente eu devo fazer, onde eu centralizo, onde eu concentro minhas ações, né? Sim, sim, exatamente. Isso diferencia o empreendedor que está empoderado e do que não está empoderado. Ter a intenção certa no que realmente move o ponteiro. Então eu converso bastante com o Fábio, e eu falo muito disso porque eu atendo muitas pessoas, né? Muitos têm a mentalidade, cara, de verdade, de a empresa pagar o salário dele. Mas o cara é um empreendedor, ele precisa pôr foco no lucro, em crescimento, em expansão. Isso diferencia o cara que está crescendo do cara que está só correndo atrás do rabo, sabe? E como para os pequenos, que meu pai fundou o escritório, desde lá do primeiro cliente, então tinha que fazer tudo mesmo, não tinha como delegar, não tinha equipe, né? Então o que a gente podia falar para quem está começando, no sentido de como ele organizar a rotina dele, a agenda dele, para que ele realmente consiga resultados mais rápido, né? Assim, e não tenha que sofrer tanto para chegar aí num nível, num porte, num tamanho. Pergunta boa, essa eu gosto muito. Nós começamos a Casulo de Anjo, eu, a Roberta, só eu e minha esposa. E aí, muito do tempo da Roberta era focado em marketing, a divulgar a empresa, vendas. E uma parte do tempo dela que sobrava, ela era sozinha no começo da operação, tá? Ela limpava a peça. E outra parte ela mandava para a costureira costurar. Então o que eu vejo de divisão de agenda, que qualquer um pode fazer hoje, eu vou ser bem prático aqui, que eu acho que pode agregar bastante, né? É o cara fazer uma lista de tudo que ele faz.
primeiro passo é, faça uma lista de tudo que você faz na tua vida. Eu sei que está na tua cabeça, mas você precisa jogar num papel. Depois que você faz essa lista, você pode colocar do lado dessa lista assim, uma nota, de 0 a 10 para quanto isso toma do teu esforço, e de 0 a 10 para quanto, quanto isso gera de resultado. E aí você começa a espalhar essas ações ao longo da tua semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer um pode começar a fazer isso hoje, gente, com um pedaço de papel ou uma agenda, que eu adoro agenda de papel, tá? Eu sou velho, mas eu gosto, eu adoro riscar ali que eu consegui resolver aquela tarefa. E você espalha essas tarefas no começo. Agora, porque eu costumo falar que qualquer um pode fazer, ninguém está limitado a sonhar alto. Então, por exemplo, a gente está aqui com a Coan, 40 anos, uma empresa grande, robusta. E qual que é o próximo nível da Coan, né? Mas ela começou pequena com o teu pai, ele tinha uma visão grandiosa, com certeza. Ele tinha uma visão de ajudar mais gente, de expandir a Coan, de atender cada vez mais pessoas, um sonho grande, uma visão grande, senão vocês não estavam aqui. Então o empreendedor ele precisa olhar para o negócio dele e já criar uma visão de longo prazo, para que ele possa também focar em aumentos de faturamento, com mais dinheiro e já começar a contratar outras pessoas para conseguirem preencher essas lacunas da agenda dele, onde não gera tanto resultado, mas toma tempo. Entende? Então ele contrata um, depois ele vai para o segundo, mas ele precisa ter foco em crescimento, em venda, em lucro, senão ele não vai. A gente tem alguns clientes que a gente atende aqui, a gente começa a pegar clientes lá desde o MEI, né? O MEI é aquele cara que ele está iniciando a vida empresarial dele, né? E muitas das conversas a gente já coloca para o cara, fala, olha, você está começando com o MEI, mas você já tem que pensar lá na frente, né? A gente tem alguns cases aqui, e até a gente acaba dando um passo para ele falar, você não é mais MEI, você não pode mais pensar desse jeito, né? Agora você tem que ter uma cabeça de o negócio está crescendo, a coisa está expandindo, né? Tem clientes que eu falo, olha, agora não adianta mais você ficar servindo o prato ali, você tem que pegar alguém que sirva o prato para que você trabalhe justamente nessa questão estratégica. Exatamente, exatamente. E aí a gente pode dar alguns passos mais profundos. E parece, às vezes, clichê falar de mentalidade, né? Tem cara que olha e fala, ih, é papo de coach. Mas no final, o que muda mesmo é a mentalidade. Eu tenho acessado mentorias de caras que andam com Flávio Augusto, por exemplo. E sabe qual que é o principal tema da aula, da sessão de mentoria com esses caras? Mentalidade. É a forma que pensa, porque aí geram ações que geram movimentos. Então, quando um trabalho que vocês devem desenvolver também, que é um trabalho que eu desenvolvo muito, é a mentalidade do empreendedor. Que ele consiga se enxergar como um empresário e não como um operador. Vou dar um exemplo, tá? Um corretor de seguros. O corretor de seguros, muitas vezes, ele se enxerga como o corretor de seguros. Eu tenho colegas, amigos, empresas que eu ajudei a crescer assim. Enquanto ele se enxergava como corretor, ele queria atender tudo, preencher todas as propostas, atender todo mundo de madrugada. E aí ele falou, cara, tô cansado, ele estava faturando bem. Nós fizemos alguns trabalhos de mentalidade, de crenças, foram quebrados rápidos. Ele já pegou um cara para trabalhar com ele, rapidinho esse cara virou sócio, aumentou o faturamento, trouxe mais 3. Mas como ele já estava com uma mentalidade melhor, ele conseguiu conectar com pessoas que já eram mais capacitadas para gerar resultado para ele, até porque cobravam mais, né? Muitas vezes o empreendedor vai em quem paga menos, ele vai pagar menos, esse cara não vai gerar tanto resultado. Trouxe esses caras, os caras já eram acostumados a vender, acostumados a preencher proposta, e ele triplicou o faturamento dele. Então a gente pode afirmar que o poder das ações está na mente. Começa na mentalidade. Se você não trabalhar sua mente, consequentemente o seu poder de ações vai ficar mais ineficiente. Assim. Exatamente, porque a mentalidade ela gera pensamento, certo? E o pensamento gera um movimento, uma ação, e essa ação gera um resultado. Então, quanto mais avançada a tua mentalidade, tua crença de merecimento, uma visão grandiosa de futuro, e quanto melhor você se enxerga, mais autoconfiança, ações mais eficientes e resultados melhores. Faz sentido? Vitor, tem alguma coisa a ver com aqueles ditos populares que o pessoal fala assim, espírito de pobreza traz pobreza? Total. Tem uma coisa, não sei se vocês assistiram, eu adoro aquele tem um cara do stand-up, cara, é muito legal, aquele cabeludinho, vocês assistiram no Netflix? Eu adoro ele fala uma coisa muito legal, assim, que é... Ele canta, né, ele conta essa história, eu saio da favela, mas a favela... Não sai de mim.
Ele fala que todo mundo repete isso, né? Quando a gente fala isso no stand-up. Aquele que no Flamengo foi pra seleção, o Milan, o Adriano Imperador, né? Ele era imperador para quando ele estava em Milão, lá, né? Assim, mas na cabeça dele, ele sempre foi o cara do morro, né? Assim, então, quando ele saiu de lá, ele deixou de ser o imperador, porque a mentalidade dele não era, ele não queria ser aquele cara, aquele imperador, aquele cara, não, ele queria voltar pro morrão lá e tal, né? Isso aí tá na identidade, né? Quando mudou a identidade, muda tudo. Então, assim, o imperador, ele é imperador para os outros, ele não se sentia imperador. Como ele se enxergava? Tá na autoimagem dele também. E eu só não gosto de deixar isso muito subjetivo, porque tem gente que acha que é coisa de misticismo, né? Mas é o que você acredita, só você se perguntar, quem eu sou? De onde eu vim e quais são os meus resultados? Quando você começa a olhar o seu resultado, você fala, tá, esse é o resultado que eu quero ou não? Não é. Muita gente no consciente fala, cara, eu tenho mentalidade, a minha mentalidade é de ficar rico. Eu assisto o Flávio Augusto, eu dou um exemplo que é muito conhecido, né? O Paulo Vieira, eu tenho a mesma mentalidade. Não, você concorda com o que ele fala, mas até aí você ter a mentalidade, a crença de identidade é outro passo. Nesse caso do imperador é isso, né? O cara não se identificou com a riqueza, velho. Olha que louco. Ele não se identificou. Onde que ele se identifica? Quando você fala de mentalidade, que eu uso muito, assim, fala de mentalidade, você fala do Flávio Augusto, né? Eu trabalhei no escritório que a gente atendia as empresas dele, o WhatsApp, né? Quando ele estava começando o WhatsApp, ele tinha 2, 3 lojas do WhatsApp, a gente atendia ele, né? Eu conheci a história dele, né? Então, tem aquela história que, pô, ele tem uma mentalidade, mas além da mentalidade, ele tinha coragem também, né, cara? O cara começou pegando um empréstimo no banco, ferrado, tava que nem o duro, né? Foi lá, pegou um empréstimo no banco e trabalhou para isso. Tem a ver com isso também, essa coisa de coragem, de dar espaço? Total. Visão, ele ter autoconfiança, ele conseguir ter uma mente mais blindada. Imagina o ambiente que ele vivia. Esse cara é fora da curva, né? Eu tô ouvindo um podcast dele de meu ouvindo, e foi justamente essa palavra que ele, uma outra história dele, que ele foi pra Marinha, acabou não ficando e tal. Ele fala muito nisso, autoconfiança. Autoconfiança, isso tem a ver com identidade, quem eu sou. E eu alcançarei isso, vai dar certo. Não deixar o ambiente, as pessoas ao redor gerar medo e para minar a tua confiança, né? Imagina, ele acreditou tanto que ele era capaz de realizar aquilo, que ele conseguiu. Ele triplicou, multiplicou. É o poder da ação, né? Ele agiu, mesmo... Imagina quantas dificuldades esse cara sofreu, gente. Fala aí. Você que é empresário, grande, fala aí dos desafios. O poder da ação está na gente ser muito mais do que resiliente, mas o legal em relação ao Flávio Augusto também e outros, é que no caso dele, ele sempre buscou esse pico, né? esse topo, né? De estar nesse topo, né? E muitas pessoas, às vezes, não sabem para onde vai, né? Não sabem para onde quer chegar e não faz aquilo que você falou, né? Não projeta. Então, você acaba indo sem muito planejamento e tal. Pô, mas eu tô aqui, será que eu quero mesmo estar aqui? No caso, ele foi muito bem sucedido, porque mesmo lá, uma empresa que já estava consolidada, com uma rede, etc., ele teve uma ação para falar, não, eu não quero ficar aqui, eu quero fazer um movimento para ir para lá. E ele faz isso muito bem, né? Ele tem muito claro essa visão do que ele quer, onde ele quer chegar, né? Não, ele aprendeu a fazer isso muito bem, né, cara? Se você parou pra olhar, ele é bom nisso, entender o negócio, entender equity, retorno. Estratégia. Ele é fera, né? E eu acredito que tem muita gente que ele se aproximou. Ele fala um pouco disso também, né? Com certeza ele tem mentores. Já teve, tem, sempre tem. Eu não conheço ninguém que não tenha, cara. Consiga ajudar o cara a ir para um próximo nível. Então ele aprende a se conectar com pessoas. Mas ele tinha equipe boa também. Ele no começo, lá no início, acompanhei no início, na empresa dele e tal. Ele tinha uma equipe boa também, ele montava uma equipe para ele. Exatamente, liderança. Mas você acha que as pessoas, por exemplo, seguiriam ele se não confiassem nele? Sim. Na mentalidade, na confiança, na visão de longo prazo. Ele vende a ideia dele. Ele vende a ideia dele, as pessoas vêm junto. E muitos empreendedores eu vejo que têm dificuldade em confiar em si mesmos e no próprio negócio. E na visão de longo prazo do negócio. Uma visão grandiosa. Que é normal, né? Assim, né? Do ponto de vista humano, né? Se você fala assim, humano, você tem receio do obscuro, de algo que você ali não está enxergando, né? Assim, né? Total. Deixa eu até vou contar uma história do próprio Flávio. Ele vendeu uma mentoria que era um almoço, não lembro se é 1 hora, 1 hora e meia, ele conta isso, tá nas redes sociais, de 1 milhão.
E aí, ele pegou a bike e foi para esse almoço. De bike. Aí começou a bater assim, do impostor na mente dele. Olha pra você como é normal. Ele falou, será que vai dar? E se não for bom pro cara? Foi o primeiro que ele fez, né? Ele foi pensando, ele falou, cara, se não for bom, eu vou falar pra ele, se não foi bom, eu devolvo tua grana, eu não quero ganhar tua grana. Olha só, ele também tem, mas a capacidade dele de blindar os pensamentos, de acreditar, de olhar para aumentar a autoconfiança. Existem técnicas para isso, né? Ele foi, fez o almoço com o cara no final e falei, foi bom. Você gostou? Por que isso não foi, cara? Aí o cara falou, não, foi maravilhoso. Só com essa dica que você me deu, eu já vou triplicar meu faturamento. Eu não lembro em números, mas ele conta, procura aí no YouTube que tem. Então ele também tem, é normal. Por isso a gente precisa buscar transformar a mentalidade, buscar conteúdos bons na internet, filtrar o que você vê todo dia, filtrar as conversas, buscar esse tipo de conteúdo aqui, esse tipo de interação e conectar com pessoas que estão crescendo. Porque senão o mundo vai puxar a gente. Eu falo assim para os meus mentorados, é 99% comunzão, cara. Escasso. É a vida, é o mundo. E 1% é o que você está fazendo agora. Você tem que escolher. Porque senão você vai ter que fazer o que 99% não faz. O que 1% faz? É doloroso, é cansativo, né? Mas por isso a gente precisa se alimentar uns dos outros, estar perto, como blindar hoje a mentalidade, a gente acabou de falar que as ações elas vão ser muito a partir da mentalidade da nossa cabeça, né? Como blindar a nossa cabeça de pensamentos, de informações, muitas vezes que joga contra o que você precisa, onde você precisa chegar, né? Influência hoje negativa tem tudo que é lado, né? Outro dia um cliente nosso falou assim, cara, eu não assisto mais jornal, não escuto mais noticiário, porque senão eu não toco minha empresa, tá? Então eu foco aqui e tal, e eu falei, pô, realmente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Abel, vou te contar uma coisa, eu fiquei anos sem assistir TV, tirei a TV da minha casa, agora voltou um pouquinho, eu tirei, não tinha TV, minha esposa brigou, foi uma loucura, né? E aí eu aprendi na pandemia, quando a Casulo começou a vender muito, que esses caras grandes, eles não ficam olhando noticiário, eles não se baseiam pelo mercado. Lógico que você não precisa ser ignorante para também cometer erros grotescos, mas é quase, vou falar que é zero, vou ser bem, porque alguns aqui precisam disso. Zero, sabe por quê? A notícia ruim vai chegar. Pode ter certeza. Você vai estar aqui no teu escritório, alguém vai falar, você vê a economia como é que tá, Ninguém morre de véspera, né? Ninguém vai morrer de véspera. Só que o problema é que se você se alimentar disso todo dia, você sempre vai achar que vai dar errado. Porque aí o presidente falou alguma coisa, aí o Trump falou não sei o quê. Por que nós conseguimos sair de 10 mil para esse valuation? Cara, uma certa, não sei se posso dizer essa palavra, mas vou falar, uma certa abnegação mesmo. Se a gente fosse olhar o mercado, a gente não ia vender saco de dormir, cara. Sério, eu ia vender calça jeans, porque vende mais, né? Todo mundo precisa de uma calça jeans. Quem acorda, minha esposa vai brigar comigo se está assistindo isso aqui, quem acorda querendo comprar um suodo? Você sabe o que é um suodo? Não. Então, entendeu? Você sabe o que é? Suodo pra beber? Eu sei porque eu conheci, né? Mas, cara, a maioria das pessoas não sabem. Suodo é um saquinho de dormir que imita o charutinho quando você enrola o bebê. Então, assim, a gente porrada o dia inteiro de marketing, visão positiva de futuro, a maior empresa que tem no Brasil. A gente fala isso para os nossos funcionários, a gente fala isso lá dentro. Eu e a Roberta, a gente fica só pensando em como chegar lá na Europa. Mas se eu for olhar a economia, a política, para tomar decisões, cara, eu estou lascado. E a gente só está crescendo, ano após ano. Vem o desafio, vem como para todos nós. Tem época que a gente está vendendo menos, tem época que a gente está vendendo mais. O que a gente faz quando está vendendo menos? Estratégias novas. Mas eu acho que tudo isso, Vitor, tem que ter alinhado também um pouco de pé no chão, né? Hoje você vê muito na internet, na internet você tem que filtrar porque ele tá. Sim. Né? Tem os coaches aí que, pelo amor de Deus. Então, você tá lá, você tá na situação, você tá no aperto, o cara fala, vai lá, vai escalonar. Entendeu? Então você tem que ter cuidado com isso aí também, porque você tem que ter o sonho de chegar lá, né? Sem ter um objetivo, né? Frequentava uma igreja há um tempo atrás que o pastor lá ele falava, pô, aluguei aqui, era pequenininho, eu ficava todo dia lá contando as cadeiras, 2.000 cadeiras, hoje tem as 2.000 cadeiras, tal, né? Tem que ter esse sonho, acho que realmente tem que ter essa vontade, né? Tem que ter clareza, deixar claro onde você quer chegar, mas tem que tomar cuidado e ter o pé no chão também. Com certeza, tem que ter pé no chão. Claro que às vezes a gente deixa de falar esses detalhes, né? Mas é o básico que tem que ser dito. Uma boa gestão financeira, uma boa contabilidade para te ajudar. Precisa ter gestão, você precisa ter um planejamento, você precisa correr riscos calculados, né? Não dá para ser louco também. E aí você tem que entender qual que é a diferença do louco
e do ousado. Sim. Eu acho que a ousadia é muito boa. E muitas vezes a gente dá passos bem ousados, mas a gente está bem respaldado, sabe? Então, é até uma das diferenças do empreendedor para outro, né, o que tem sucesso tem poder, eu vejo que uma das coisas que a gente fez logo no começo foi investir muito em pessoas que nos ajudem a fazer uma boa gestão financeira. Então a gente já teve vários BPOs estratégicos que ajudassem a gente, boas contabilidades, uma boa gestão jurídica também eu acho importante. Até o mini pode ter, que é mentalidade. Vou dar um exemplo, tem uma consultoria que nos ajuda. Eu falei, tá, e se eu tiver um advogado mensal? Ela falou, acho que não precisa, vocês não precisam, sabe? Porque o comum é meio que, quando você estiver num nível X, você contrata. Eu falei, não, cara, eu quero ter. Intuitivamente eu falei, eu quero ter. Eu já tinha, eu contratei de novo no mesmo mês. No mesmo mês a gente teve uma ação trabalhista, que se eu não tivesse com um cara mensal, eu teria gastado uma bala, né? Porque é 10% da ação. Então, e esse cara já está me ajudando a estruturar minha empresa para os próximos anos. Então tem que ter a estrutura, eu acho super importante mesmo. Mas você tem que estar olhando para frente, você tem que estar passos ousados, visão positiva e grandiosa. E aí focado no próximo passo, óbvio, né? Qual que é o próximo passo? Sempre no próximo, não no passo gigantesco. Eu vejo isso. A gente aqui Tem que tomar cuidado com isso, né? Senão as pessoas se empolgam e já saem fazendo empréstimo. E aí se lasca, Mas é que tá, se né? frustra. Nesse passo dele lá, pô, quando ele fez o empréstimo, não tinha nada para perder também, né? Eu faz empréstimo, quero ver 10 mil lá. Hoje acho que é uma situação diferente, né? Arriscar um patrimônio, né? Hoje tem um patrimônio grande, você fala assim, pô, parece um negócio louco, tá, vou investir. Acho que hoje tem que ter essa segurança. Mas quando você não tem nada, você não perde nada. Tem isso. Você não tem nada para perder nada. 0 de 0 é 0. E tem um ponto também que chega num nível que você consegue correr alguns riscos maiores, né? Eu tenho um amigo que é empresário, assim, de um patrimônio gigante. Ele Mas falou, você falou calculado. calculado. Ele tem aqueles 1 milhão para ele, É. não vai doer nada, Não entendeu? nada. Agora, o cara que não tem nada, É o que eu ia- É verdade isso. É o que eu ia colocar em relação muito a isso. A gente percebe muito, a gente fala muito, o contador é até chato em relação a isso. Não, separa a física da jurídica, né, cara? Você não pode... Aproveitando o seu gancho. Cara, hoje eu conversei com 2 clientes isso, Fábio. Então. A mesma Então, coisa. o que acontece? Caraca. A gente tem muito esse problema, sempre teve, né? Desde sempre, ainda mais brasileiro, sem misturar CNPJ com CPF, né, e tal. Nossa. E aí eu percebi você falando agora aí que também nas ações é importante você ter essa separação nas ações, né? O que eu estou tomando as decisões que vai influenciar e vai definir questões da minha vida pessoa física e quais ações que eu estou fazendo que vai determinar se a minha empresa vai chegar em tal nível, em tal situação, né? E muitas vezes a gente percebe que o empresário ele vai tomar uma decisão que é na física, só que ele está vendo caixa da jurídica. Ai, Puta, aí complica, entendeu? caraca, não. Aí complica, entendeu? Então assim, queria que você falasse um pouco disso, porque o contador, a gente tem muita dificuldade em relação a isso, com os empresários, a mentalidade, né, do pequeno médio empresário brasileiro, ela é muito ainda misturada. A cabeça do cara com a jurídica, com a física, ela é muito misturadona. Né? Lembra que eu falei no começo que o cara às vezes vê a empresa dele como um emprego? E aí ele fica tirando um salário, mas ele não separa as coisas, né? E tem a coisa do que já aconteceu comigo. A gente olhar tanto dinheiro lá na Casulo que a gente achava que era tudo nosso, né? Aí vem um mentor e falou, não, cara, esse dinheiro não é teu, esse dinheiro é da tua empresa, é dos teus funcionários. A primeira coisa que eu comecei a fazer na Casulo foi separar CPF de CNPJ. Porque a minha esposa ela achava que ganhava X, mas ela tirava 3, 4 vezes X. Entra 10 Sem mil, vai perceber. no iPhone, entrou 10 mil. Quando a gente começou a olhar, ela já estava com o salário assim. Eu falei, eita, e agora? E a gente começou a separar as contas, os cartões. E aí, pô, conseguimos, graças a Deus. Eu acho que isso é um passo, é o primeiro. E tem pessoas que acham normal e tem muita dificuldade nisso. Sabe, eu acho que o teu trabalho, né, da Coan como BPO, cara, é fundamental para um cara desse. Não, a gente não consegue. Né, gente? A gente não consegue. Quando o cara joga dinheiro fora, se ele tiver alguém que te ajude, é barato, porque aquele dinheiro vira mais caro. Muitos perdemos o BPO aí porque realmente o cliente não se enquadrou nessa questão do porque o BPO ele é uma forma de você profissionalizar a sua empresa. Né? Assim, olha, eu não quero mais internalizar, eu não quero mais
fazer algo interno para justamente isso daí ser algo profissionalizado, né? Assim, então, por exemplo, por que você contrata uma contabilidade, por que você contrata uma empresa especializada? Porque você não se julga, né, capacitado para fazer aquilo internamente. Então você terceiriza. Só que muitas vezes, quando se trata até de dinheiro, né, de ações que envolvem a física, e muitas vezes onde ele investe, onde faz aquilo, muitas vezes o cara não consegue se enquadrar num perfil desse de terceirizar porque ele não tem a mentalidade de profissionalizar o negócio. Né? Tem Ele não isso, quer. pode ser também, às vezes o cara tem uma mentalidade escassa, né? Ele acha que se ele vai te dar um dinheiro. Você já escutou isso? Não vou dar o dinheiro. Não, você não está dando, você está retribuindo um serviço que está te ajudando a melhorar a tua empresa. Ou seja, ele acha que vai ser mais caro ou que se ele pondo alguém internamente, ele vai tirar vantagem ali de uma pessoa interna, assim. E eu, assim, por experiência, não sei vocês sabem mais do que eu disso. Cara, é difícil você ter uma pessoa boa dentro. Pelo menos na minha operação, é caro e nem sempre é tão eficiente. Hoje a gente trabalha com e-commerce, Mercado Livre, Amazon, Atacado, mil fontes de que entra o dinheiro, de receita, né? Cada um paga em determinado plano. Para você conciliar tudo isso, um cara lá dentro fazer um DRE, meu, loucura. Então precisa de gente profissional igual você, porque esse tempo que o empresário acha que ele vai colocar para isso, e entra na diferença da mentalidade do comportamento do empresário que cresce e do que não cresce. Vamos fazer assim? É o cara que ele acha que ele vai ficar lá fazendo conta no detalhe, sabe? E esse tempo ele poderia estar vendendo. Tá vendendo. Vendendo novos negócios. E assim, o que você daria de conselho para quem está vendendo serviço que nem a gente aqui, que é serviços especializados, mudar a mentalidade, como, né? Como você... Hoje tem muita perfil de influência, né, assim, nas redes sociais, então como a gente desenvolver essa influência de modo que a gente também consiga mudar um pouco a mentalidade de quem vai contratar os nossos serviços e até mesmo pagar melhor, né, pelos nossos serviços. Olha, eu acho que uma coisa muito legal que eu já vi algumas pessoas fazendo, eu faço isso na Casulo, cara, que é oferecer alguns treinamentos, tipo uma mentoria online, sabe? Masterclass, onde você consegue ajudar o cara, por exemplo, para vender Casulo. Tem cara que não quer vender Casulo, certo? Por quê? Porque ele acha que não vai vender, nunca viu o produto, ele quer o bode e o macacão, que é commodity, todo mundo conhece. Mas o bode e o macacão dá uma margem muito pequena para ele. Um saco de dormir aumenta o ticket e oferece para ele exclusividade. E aí, para eu ensinar isso para esse cara, eu dou uma proposta para ele, se ele comprar de mim, acima de X reais, eu estou dando uma mentoria para ajudar ele a vender mais. Eu pego ele na dor dele e falo, sua dor resolve assim. Eu vejo isso como algo muito legal. Por exemplo, você como Coan, você tem um programa ali para os seus clientes para você ajudar o cara a funcionar. Mensalidade acima de 1.000, ganha uma mentoria. Exatamente. Legal. E você vai desenvolvendo a mentalidade dele de crescimento e você ajuda ele a ser um bom cliente. Porque muitos problemas, eu acho que acontecem no caso de uma contabilidade, eu vejo por mim, já fui péssimo cliente, tá? Acho que eu tô melhorzinho hoje. Mas assim, o cara não sabe de nada. Tudo que você pergunta, o cara não te manda o documento, acha, putz, meu, loucura. Mas outra coisa, Vitor, agora, né? Cara, dura às vezes também fazer o cara enxergar isso, né? Porque a gente tem aqui ó, a questão do cliente, né? Você vai me ensinar isso? Eu já estou contratando, você já é meu contador, você já tem que fazer isso. Sim, às vezes a gente enfrenta dificuldade nisso daí. Igual agora, eu estou conversando com alguns clientes, né? Questão de reforma tributária, eu falo, cara, tem reforma tributária, você precisa de uma consultoria, porque agora a coisa vai virar, entendeu? Mas isso daí você já tem que fazer. Não, cara, aqui é contabilidade, é diferente. É outra coisa. O que a gente faz para quebrar essa barreira do cara chegar e falar, olha, ele entender que está agregando, olha, você fechou comigo aqui, né? Um ticket mais, um cliente um pouco maior aqui, tem mais, enfim, né? Vou te dar uma mentoria. Para ele enxergar o valor disso. Eu preciso fazer spin selling com ele. Spin selling é aquele livro lá de mim. É basicamente entender qual que é o principal desafio dele. Prática, talvez até um mini formulário rápido ou uma conversa para entender qual que é o seu principal desafio. Tá. E o que está gerando de problema na tua empresa é esse. Beleza, então em cima disso você precisa fazer isso. Eu trago uma solução, que a solução resolve o problema dele. E aí ele não vai separar tanto, ele não vai colocar tanto peso no valor, no preço. Porque a
a própria solução é muito maior do que o preço, entende? Por exemplo, se você aumentar a dor, falar, isso aqui, em longo prazo vai ficar ruim, velho. Olha isso aqui, sabe? Então vem cá, tem a solução para você. O que eu gosto de fazer? Nisso eu entrego algumas sem cobrar, e aí eu mostro que existe uma consultoria X. E aí tem uns pontos aí, né, que são importantes. Que eu até teve um caso aqui de uma outra, que um cliente meu de contabilidade. Falei, agora é a hora de você aumentar teu ticket, tá? E aí você otimizar teu serviço, ou seja, aumentei o meu ticket, melhorei minha proposta de valor, mudei o meu posicionamento, eu ponho força de vendas entre pessoas novas nesse novo posicionamento com esse ticket mais alto, certo? Quem está aqui de meus clientes que são bons vão adorar, vão falar, caraca, olha onde a coisa está indo, eu quero ir junto. E os ruins, a gente já sabe o que acontece, né? Bom, cara, isso, sabe? Então tem os dois pontos. Respondi? Porque assim, no final das contas, alguns clientes realmente não fazem sentido em algum momento quando a empresa vai crescendo, não é? Eu mesmo, cara, quantos clientes não fazem mais sentido hoje e vão tendo os novos? Eu acho que esse é o movimento de qualquer empresa, sabia? Mas é perigoso até ele te travar o crescimento, né? Ele trava o teu crescimento, você nem percebe. Todo final de ano a gente, vamos fazer uma lista negra aqui para virar o ano e já dispensar, né, alguns indesejados, assim, uns clientes indesejados. E isso é muito mentalidade, sabia também? Conforme a gente vai ajustando a nossa mentalidade, imagina assim, ó, tem aquele cliente lá que você quer ajudar de qualquer jeito. Cara, isso é legal para todo empresário e para nós aqui. Eu adoro lembrar isso. Meu mentor um dia falou assim para mim, cara, você está sendo um herói invertido. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você está querendo ajudar todo mundo. Mas o que você está me falando aqui, quem está precisando de ajuda é você agora. Verdade. Então todos os empresários, empreendedores precisam tomar cuidado com isso. Porque às vezes o cara está ali, precisa que você não pague, né, de implante. Cara, mas ele está travando o teu crescimento e você não vai por causa dele, e aí outros não te veem. Isso é poder. Outros não vêm, nem entram no teu ecossistema, porque você está ali em uma outra faixa, né, de comportamento, de posicionamento, de preço. Você sabia que tem gente que não compra um determinado serviço pelo preço? Barato demais? Sabia disso? Esses dias eu estava vendo uma live do Conrado. O Conrado já mentorou a gente na minha empresa, acompanhando há muitos anos. Ele falou, cara, eu nem olho para a mentoria de X mil reais. Não é para mim, já passou. E eu comecei a refletir. Eu falo, cara, eu também não. No começo eu queria essa. Agora eu olho e falo, não, é muito amador, é muito inicial, não vai me ajudar. Olha que legal isso, né? Então, a gente aumentando a proposta de valor, mostrando como eu posso resolver o problema dele, e mostrando um novo caminho, é sempre o ideal. Percebeu? A gente está agora esse ano a gente lançou a Coan Academy, né, que é um segmento aí para entrar mais forte nessa parte de educação, vender mais palestra, mais treinamento. Inclusive, ele vai fazer uma palestra aqui, então não sei exatamente qual data, depois vamos divulgar aí, né? Vai ser legal. Porque eu acho que é muito de educar, né, de você trazer informações. Hoje o mundo aí da internet, a informação tem muita coisa ruim, tem muito lixo, né, na internet. Sim. Então, ele falou, pô, não, a gente hoje com o nível que a gente se encontra, com quantidade de clientes, sabe, nós temos que produzir informações de qualidade. Aí veio a Coancast, agora a gente está com a Academy, mas o que você falou realmente é muito forte, assim, no sentido de, cara, até onde a gente consegue ajudar? Quem realmente eu quero ajudar? Exatamente. E aí botar realmente valor naquilo. Porque hoje, cada vez mais, pelo que eu tenho entendido, a tendência é que os negócios se tornem cada vez mais educativos, né? A gente vai estar na venda, inclusive, né? Assim, você não adianta vender se você não souber fazer o processo de Eu educação. adoro quando o cara vem vender alguma coisa pra mim, ele me ensina algo que eu não tô sabendo. Uma coisa que falou legal, né? Acho que a gente também precisa olhar pra gente, né? Esse negócio, porque às vezes você acaba fazendo e falta pra você só valorizar, dar valor àquilo que você tá fazendo. Total. A gente acaba fazendo muito isso aqui, cara, né? Assim, muito. Não tá valorizando isso daí. E o pessoal acostuma. Acostuma e Acostuma assim, com isso, o velho. cara bom, ele se acaba afastando. O cara percebe, velho. Sabia? Percebe total, assim. E é assim, ó, posicionamento. Se a gente for falar vamos falar de pensamento, posicionamento é comunicação, é sentimento,
muito mais do que uma imagem bonita no Instagram, né? Aquela fotinha. É a comunicação, o tom da comunicação, é o sentimento que você gera na pessoa. Então, esse posicionamento, ele conecta diretamente com essa pessoa, mas ele não conecta com essa, entendeu? Esse posicionamento conecta com essa, mas não conecta com essa. Então, a gente tem a questão do posicionamento estratégico, toda empresa tem que ter, né? E qual é o tipo de cliente que eu quero atender? É high ticket, é low ticket, tudo certo, eu escolho bem, eu quero ir pelo volume, quantidade de gente, e beleza, eu me posiciono aqui nessa faixa. Não, eu quero mais high ticket, o que eu preciso fazer para isso? Comunicação, ações, estratégias, preço. Não adianta, fala aí. O cara vai te oferecer uma Mercedes 2025 por 80 pau. Você vai comprar? Não poupar, né? Não é, você fala que tem alguma coisa errada, né? Cara, não, tá estranho, isso aqui é barato demais, velho. Não dá. Mas se ela tiver cara no preço, você vai pagar, porque é o preço dela, não é cara, né? Valor, preço, valor, né? Essa coisa do preço e valor. Isso aí, de verdade, é a experiência própria que eu tenho visto. Começa de dentro para fora mesmo, mas é que a maioria do empresário não vê, né? Então você vai lá e fala, não, vamos ajustar para o processo seletivo, vamos fazer vender mais. E aí dentro desse processo, você, no meu caso, do meu trabalho, eu consigo entender melhor o ser humano que está por trás. E aí a gente faz alguns ajustes da identidade, quem ele é, quem ele acredita que é. Lembra da síndrome do impostor? Muitos têm, né? E aí, olha, eu vou até entrar mais fundo nisso, vai, pode? Vai. Muitas vezes, o cliente, olha isso é forte, o cliente ruim reclama, certo? Ele reclama, você tá merda. Às vezes, pro cara pagar aquele dinheiro da tua mensalidade, dói nele. Dói, porque não tem, a mentalidade dele é ruim, ele é escasso. Não, eu falo que dá até azar, o dinheiro não Dá, dá. exatamente. Se eu pegar ele, não rende, né? Dá azar, velho. E esse cara mina a tua autoconfiança, velho. Parece que o serviço é ruim. Não tô conseguindo ajudar esse cara, por quê? Aí você começa a achar que a tua empresa é ruim, aí você começa a baixar preço, aí você fica mal, cansado. E aí esse cara aqui que está querendo trabalhar com você, que sabe que você tem competência, você tem 40 anos e tal, tô dando um exemplo, tá ali. Pô, aí você acaba se afastando desse cara. E é emocional, quando você quebra isso, velho, você fala, eu não uso a palavra, velho, mas você fala, tá, vocês vão para outro lugar, então não serve mais para cá, tô indo para cá, quem quer vir, vem. Muitos vêm, porque vão adorar que tá. Quem não gosta de uma empresa que está crescendo, evoluindo, se desenvolvendo cada vez com uma novidade, né? Então eu vejo que esse lance uma mentoria, do programa de desenvolvimento pro cliente é muito bom, tá? Eu acho até que dá pra ter um ticket legal nisso aí. Eu Sabia? tenho, Agrega muito, velho. a mentoria que eu tenho voltada para desenvolvimento profissional da área contábil, eu venho fazendo isso daí tudo, mas eu vejo que o empresário, ele às vezes ele tem muito mais, assim, não só a questão de necessidade, né, da parte educacional, mas também quebrar um pouco o lado nosso do cliente, né, assim, porque fala, cara, tudo bem, eu vou formar profissionais bons, desenvolver bons escritórios, contadores, só que cliente, a gente não tem cliente. Né? Então, assim, ou seja, eu tenho que formar mais empresários com cabeça, com mentalidade, ter mais empresas no Brasil, assim, realmente com uma mentalidade próspera, de capacidade. Entendi. Porque senão você vai cobrar da contabilidade, só que você não tem cliente para entregar aquilo, né? Como você vai fazer? Maravilhoso isso, velho. É sensacional. Você acaba impactando a cadeia inteira, o empresário e o contador, né? Fazer os dois lados. Os Né? dois lados. Hoje eu fui num cliente, cara, e é mais ou menos assim, o avô tá passando por net. E a gente tava falando daquele negócio de misturar física e jurídica, né? O avô tem uma empresa lá, ele tem acho que 50 anos com a empresa, né? Ele fala, não, eu faço isso daqui, eu faço bem feito. Mas você mistura, eu tenho que te orientar. Não, mas eu tenho minhas contas aqui, tudo certo. Eu sou brincadeira. E ele tem lá, a agenda, tá, faz tudo. Só que tá passando a gestão pro neto. E o neto me assustava. Eu já falei, cara, você tem que mudar, tem que virar a chave, né? Então realmente era uma situação, mas porque o que tá lá 50 anos, você não vai mudar. Não vai. Não vai, cara. É difícil você mudar esse cara, entendeu? O que você vai fazer agora é preparar quem está assumindo. Que é o caso, né, que ele está passando bastão. E eu falei, olha, cara, é o seguinte, do jeito que está, você tem um puta potencial. Mas se você continuar ainda, até ele vai falar para mim, eu vou separar aqui o envelope e vou te mandar a documentação. Eu falei, não, cara,
Não tem documentação não, você vai preencher uma planilha, você vai postar na minha plataforma de relacionamento, você não vai me mandar o formulário. Eu falei, cara, você tem um potencial aqui, cara, só que se você não mudar, né, a sua visão, você ficar aí preenchendo, separando papel e mandando, você não vai crescer, então você tem que mudar. Exatamente. Eu queria até, caminhando um pouco pro final aqui, é algo que eu tava na minha cabeça, eu não posso esquecer de perguntar isso, né, cara? Porque isso daí, sem isso, as ações não são adequadas, né? Assim, então, eu escuto você falando muito sobre a importância de saber falar não, né? Então, as ações, muitas vezes, elas estão atreladas a você analisar o que você realmente vai aceitar, que você vai dar sim ou não, né? O poder do não. Nossa, eu já vi muito isso, tá? Eu acho que até tem uma frase do Steve Jobs que fala disso, né? Teu sucesso está muito mais na tua capacidade de dizer não do que sim. Porque proposta vem o tempo todo, incêndio vem o tempo inteiro. Ontem, não foi ontem, a gente estava na mesma sala esses dias, a gente falou, posso vir na tua sala? Eu falei, não. Manda um WhatsApp para mim, listado com tudo que você precisa. Isso é um exemplo que eu falo, tá? Para o empresário que está dentro da operação. E, irmão, assim eu digo, faz uma lista e veja o que não faz sentido, para você começar a falar não. E dói, né? Eu tenho um mentor que fala assim, ó, concordar é fácil, discordar que é difícil. Cara, isso pegou pra mim. Porque eu tenho tendência a querer concordar, que você concorde comigo, mas o mais legal é que tem a discordância, né? Então é o não, é o discordar, não, assim não, eu não vou. E aí o empresário, quero deixar esse recado, cara, proteja a tua agenda. Você precisa proteger a tua agenda. Cara. Até porque o tempo está escasso hoje em dia, né? Todo mundo vai te pedir coisas, vai te pedir para você fazer algo. Você tem que saber aprender a falar não. Eu hoje fiquei pensando sobre isso, sabe, Fábio? Olhar a empresa de fora, existe um poder muito grande você conseguir olhar a tua empresa de fora. Muitas vezes a gente segura muita bucha nas costas para não dar problema, mas aí a gente está sendo o resolvedor de problemas, a gente não está criando estratégia e resolvendo o processo, né? E aí quando eu falo, não, ó, você precisa resolver isso aqui. Como que resolve isso? Você já, ó, às vezes, já aconteceu com você de você resolver 5 vezes o mesmo problema do mesmo colaborador? Da mesma forma? Cara, eu falo assim, não, eu vou fazer, é a tua responsabilidade de fazer, e aí, como é que resolve? Sabe? Então, o não é muito importante, gente. Eu acho que é muito mais do que o sim, sabia? Muito mais. E é foco, né? Poder da ação. Então, tá, onde eu quero chegar e o que eu não quero, o que não cabe dentro do meu caminho. É muito sobre isso, né? Eu quero chegar nesse ponto, decidir, tá, então o resto é não. Que é o Flávio Augusto, né? Assim, né? Tipo, ele faz isso muito bem, né? Total. Ele dá os passos e ele direciona sempre muito claro, assim, né? Pô, onde eu tô aqui, vou pra tal lugar. E todo o resto não. Não tem meio termo, né? Sim, te sobrecarrega, na verdade. E aí atrasa, atrapalha. É igual casamento, né? O cara fala assim, lascou, né, meu? O cara, você deseja casar, tá consciente, ele fala assim, não, pronto, a vida é resolvida, né? Ele falou sim. E cara, e o sim é um sim pra alguma coisa e um não pra muitas coisas. E aí eu gosto muito dessa coisa do tipo, pô, quando você fala sim pra uma coisa que você não gostaria de fazer, que te afasta dos seus objetivos, você está falando não pra você. Isso é muito louco, né? Então assim, não. Sim pra você, autoconfiança, pra identidade, pra crescimento, sim pra um futuro. Tem que tomar cuidado que muito empresário olha muito pro passado e aí não olha pro futuro. Para um futuro positivo. E muitos olham muito para o presente e não olham para o futuro. Você tocou nesse ponto. Como é que o cara... A gente tá falando de mentalidade, né, meu? Tem alguns casos, eu estava lendo também, um cara que ele tem uma experiência negativa no passado, por exemplo, um cara que quebrou. Isso impregna nele, isso atrapalha ele. Tem outro cara que quebra 2, 3 vezes. Teve uma moça que ela trabalha numa organização LGBT e tal, que ela estava dando uma palestra voltada a mulheres empreendedoras, né? E ela falou, como é que você vai pegar conselho de um cara que nunca quebrou? Que conselho o cara vai te dar? Ela falou, não, você tem que quebrar, você tem que aprender.
Só que também o Você tem quebrar... que quebrar, não sei, cara. Não, na cabeça dela, Sim, porque sim, na cabeça dela, cara, assim, Aprendeu. aprendeu, entendeu? Porém, tem outro lado também, você fala, mas você tem que quebrar um negócio estranho, né? Sabe, o próprio Flávio, ele quebrou no começo, né? Teve essa Sim. situação que quebrou, né? Quebrou com 18 anos. Quebrou, Exatamente. mas Aí é quebrou, fácil. quebrou, que aquele JJ também quebrou meia dúzia de vezes, que ele falou, pô, quebrei meia dúzia de vezes e tal, né? Por exemplo, existem várias formas de quebrar, né? Tem gente que está quebrada e não sabe, tem gente que Esse quebra é o pior, com 18 anos, não é? Eu acompanho, por exemplo, muito o Paulo, né? A minha história de crescimento foi muito baseada ali na Fibracis, aprendi muito com eles. A primeira mentoria que eu fiz de empreendedorismo foi lá. Eu não vejo ele contar a história que quebrou, mas passou vários desafios, quem não, né? Então, pô, hoje, beleza, eu acho que dá para você não quebrar. Você contrata uma boa consultoria financeira, uma boa consultoria que vai te ajudar para os próximos passos. Agora, a tua pergunta, né? Poxa, eu vejo alguns caras que ficam presos no quebrou. E a identidade dele fica enfraquecida, ele acha que nunca vai conseguir crescer, fica inseguro, e aí ele precisa dar um significado novo para aquele aprendizado. Então, você trouxe uma informação muito rica aqui, para quem está olhando e que talvez tenha quebrado. Pô, olha esse cara, quebrou, mas conseguiu. O que ele fez? Mentalidade, né? Mentalidade. Viu o que ele aprendeu para ele não repetir, mas ele criou uma nova visão. Muitos não conseguem e ficam presos no passado. Isso deixa o cara estagnado, emocionalmente travado, desempoderado. Então o cara precisa dar um novo significado para a queda dele e tomar uma decisão para onde ele quer ir de verdade. Cara, não tem outro caminho, né? Ou cresce ou morre. Então eu preciso seguir. Pô, e é rico isso, né? Por exemplo, você pegar um cara que já quebrou para te ajudar ali. Cara, o cara vai olhar e falar, não vai por aqui. Depende da mentalidade do cara, óbvio, né? Não vai por aqui. Isso aqui não faça porque isso aqui não é bom. É uma mentoria, né, cara? Então, nesse ponto de vista, qual que é o modelo? Eu vou falar o modelo ideal. E isso não sou eu que estou falando, é um estudo de comportamento que gera poder para as pessoas. Eu estou no presente, 60% do meu tempo eu me dedico a construir a ação, movimento presente, sem ficar viajando. Coloco ali 30% do meu tempo da minha intenção no futuro que eu quero construir e 10% eu olho para o meu passado como aprendizagem. O que muitos fazem que é o contrário, ele fica olhando muito tempo para o passado e sumir nas ações dele do presente, não gera resultado e alguns nem têm visão de futuro. Então esse cara que quebrou muitas vezes, ele precisa mudar a mentalidade dele, criar um futuro novo, construir e se concentrar no presente e ação, cara, dando um significado novo para o que aconteceu no passado. Você mantém o mínimo das raízes, Sim, tem que ter, né? mas você se dedica ao máximo para o futuro, vai assim, né? O presente para construir o futuro. O que também dá problema é quando o cara fica olhando muito para o futuro. E aí ele não age, ele gera ansiedade. Ele também é ruim, ele também trava. E outro modelo que é olhei para o passado e projetei aqueles mesmos problemas no futuro. Aí lascou. E aí ele precisa de um trabalho mesmo de desenvolvimento de mentalidade, de crenças e tal, e estar em ambientes. A melhor forma é buscar bons ambientes, buscar boas informações, frequentar imersões boas, com pessoas boas, bons lugares assim onde a gente pode conversar, porque o ambiente ele é o principal fator de transformação. Ontem eu estava conversando com um cara que eu, assim, inclusive ontem eu falei não, ele não está preparado para entrar na minha mentoria. Depois da terceira conversa que eu fiz com ele, né, follow-ups e tal, eu falei, cara, não está preparado. Mas eu dei alguns direcionamentos, falei, daqui uns anos você me chama. E ele falou do ambiente, ele falou, cara, o ambiente me trava. Eu comecei a perguntar do ambiente, realmente o ambiente dele não tá legal. Então, ele seria até uma entrada ruim, porque eu ia falar, faz isso. Ele ia falar, cara, não dá. Porque a esposa dele ia falar, não, você tá louco, essa mentoria é cara, velho. Sai fora daí, não, mais uma. E aí o ambiente dele ia falar, não, isso não resolve, isso não funciona, você não vai ficar rico, você não vai conseguir, ninguém da nossa família consegue. Ambiente. Então o primeiro passo, esse cara precisa mudar de ambiente. Você vê, minha avó já era mentora, porque ela falou assim, meu, se não é com duro, você vai ser duro. Exatamente. Cara, é simples, não é? Minha avó era mentora e não era. Pô, aí não cobrava. Pô, eu precisava de um desse, mas é isso, né? É ambiente, cara. Top demais aí, assunto fenomenal, tanto que a gente vai fazer uma palestra, o pessoal que está assistindo a gente aí, brevemente aí na Clone Academy, vamos ter a palestra aí, Poder da Ação, o Vitor Carvalho, né? Vou ter muito orgulho aí de ainda
ver você aí competindo aí com os feras aí, né? Vamos chegar lá junto, Vamos chegar né? junto lá, Vamos chegar né? junto. E manda um recado aí pra quem tá assistindo, a gente tá ao vivo aí no YouTube. Dá um recado aí pra galera aí, a gente sabe que não é fácil hoje, né, assim, empreender. A Quan, ela lida todo dia com empreendedorismo, com negócios. Toda hora a gente aqui apoiando a abertura, fechamento de empresa. A coisa mais triste pra gente aqui é quando alguém chega, pô, vou ter que fechar minha empresa e tal. Não só por deixar de ter um cliente, né, mas também para enxergar que é mais um ali que está indo para a estatística, né, de fechamento, de falência e tal. Sim. Então, que conselho aí, uma mensagem final aí pra gente deixar? Então, eu vou falar uma que veio na minha mente aqui, foi um download, hein? Download. A gente falou de notícias, do quanto polui e do ambiente. Nós falamos de 99% do mundo, né, estar numa situação mais escassa, de ser mais difícil, de não acreditar assim. Então, a mensagem que eu trago, que eu gosto, está lá em Romanos 12:2. Fala assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa e agradável obra de Deus. Cara, é isso, né? Não se conforma com o mundo atual. Muda a tua mente para viver algo que você não consegue ver agora, mas que vai ser muito bom. Isso vai te dar poder. Show de bola. É isso aí. Obrigado aí mais uma vez. Enriquecer aqui o CoanCast. Eu que agradeço. Volte sempre. Deixa seus contatos, É, vocês aí também. Gente, me procura lá no Instagram, vitorcarvalho.mentor. Vou aguardar vocês lá. Show de bola. Valeu, hein? Beleza. Obrigado, Fabião. Valeu, Valeu, galera. Obrigadão, hein? Obrigado. Valeu, gente.